Toda e qualquer análise de bioinformática é baseada em alguma sequência biológica. Se tu for trabalhar, por exemplo, com a estrutura tridimensional de uma proteína, essa proteína ela foi formada por um ou mais genes. Se você estiver fazendo uma análise evolutiva, pode estar trabalhando com um, dois genes, com uma sequência intergênica ou com um genoma completo, em casos de filogenômica. Se você fizer uma análise de expressão gênica, de mobilômica, de metabolômica, a gente sempre vai chegar numa informação primordial, que é uma sequência biológica. E essa sequência biológica ela pode ser uma cadeia de nucleotídeos ou de aminoácidos. E a gente tem que entender de onde que está vindo essa sequência, de onde estão vindo os dados que a gente vai analisar na bioinformática. Então pega teu bloquinho de notas aí que tem bastante informação nesse vídeo, depois da vinheta. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro vídeo da série de introdução à genômica, aqui do canal Bioinfo 101. E como boas práticas, vamos às definições. A genômica é a área que estuda o genoma, e o genoma, por sua vez, é a totalidade do material genético de um organismo. Quando a gente fala de vírus, o genoma ele pode ser formado por DNA ou por RNA, né, dependendo do grupo de vírus que a gente está falando. Quando a gente fala de procariotos, a gente tem o material genético nuclear e plasmidial. E quando a gente fala de eucariotos, a gente também tem o material genético nuclear ou material genético de organelas. E também algumas leveduras, que são eucariotos, vão ter o material genético plasmidial também. E quando a gente está trabalhando com bioinformática, é normal que a gente receba dos nossos colaboradores esse tipo de informação em 4 tipos de arquivos diferentes, né? A gente pode receber os arquivos FASTQ, os arquivos FASTA, arquivos VCF ou até lista de acessos para algum banco de dados. Mas todos esses arquivos eles vão representar, né, de forma primordial informações de um organismo ou de uma sequência biológica. E esses dados eles podem representar um gene, que é uma sequência de nucleotídeos que serve como molde para gerar uma molécula funcional, seja proteína ou algum tipo de RNA funcional. Pode representar também uma região não codificante, e aí a gente tem uma gama de categorias, né? A gente pode ter telômeros, a gente pode ter regiões reguladoras, a gente pode ter pseudogenes, a gente pode ter também transposons, né? Elementos repetitivos, a gente pode ter vírus endógenos que não têm nenhuma função. Essas sequências elas podem representar também um genoma completo, dependendo do tipo de dado que a gente está recebendo, ou em casos de acessos a bancos de dados, elas vão ser a porta de entrada para uma gama de informações, seja o nome do organismo, sequências de nucleotídeos, sequências de proteínas, a localização desse organismo, se for algum tipo de patógeno, pode ter informação do seu hospedeiro. Enfim, é um tipo de dado comum da gente receber e que ele serve, né, como fonte para a gente consultar uma série de informações relacionadas a esse dado. E você não precisa se preocupar em entender cada um desses arquivos agora. Teremos vídeos específicos aqui no canal mostrando detalhes de cada um desses tipos de arquivos e como a gente pode trabalhar de forma prática com eles, mas vamos a algumas definições iniciais. Arquivos FASTQ, eles armazenam sequências de nucleotídeos, conhecidos como reads, né, que é o termo em inglês para leituras, e seus respectivos índices de qualidade. E esses arquivos são outputs comuns de sequenciadores. O formato FASTA deve ser provavelmente o formato mais comum na bioinformática e é um tipo de arquivo que armazena informações de nucleotídeos ou de aminoácidos, e dessa vez, né, diferente dos FASTQ, sem nenhum índice de qualidade. Arquivos VCF, ou Variant Call Format, como o próprio nome já diz, são arquivos que apresentam informações de variantes, né? Tem uma estrutura específica de cromossomo, posição, alelo de referência e alelo de alteração, e uma série de informações que são basicamente infinitas, né? O arquivo VCF ele dá essa possibilidade para o usuário, então a gente pode anotar muitos tipos de informação nesse tipo de arquivo. E arquivos com listas de acesso são arquivos textuais comuns que cada linha normalmente tem um acesso a uma entrada em algum banco de dados, né? Normalmente a gente usa bancos de dados NSBI, mas existem uma gama de bancos de dados que a gente pode utilizar de diferentes entradas para fazer determinados acessos. E temos também uma infinidade de outros arquivos na bioinformática, como arquivos BED, BAN, CRUN,
PDB, e cada um desses arquivos ele cumpre uma função nas nossas análises, mas o foco nesse vídeo é a gente entender de onde essas informações estão vindo. Teremos vídeos específicos de como a gente utiliza e trabalha em cima de cada um desses arquivos. Eu vou reduzir um pouquinho agora a minha imagem para a gente focar, né, nesse quadro esquemático que mostra um fluxo normal de informações quando a gente trabalha com bioinformática, desde a coleta das amostras até a análise dos resultados. Mas antes disso, eu queria pedir para você curtir esse vídeo se ainda não curtiu, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você viu alguma dúvida nos comentários que também é sua dúvida, pode curtir essa dúvida, assim eu posso fazer um vídeo específico sobre determinado tema. E se achar que tem algum colega seu que precisa desse tipo de conteúdo, ajudaria muito aqui o canal se você compartilhasse com ele esse conteúdo. No primeiro círculo, a gente pode entender que a fonte dos nossos dados pode ser um vírus, pode ser um procarioto, pode ser um eucarioto, pode ser um ecossistema, quando a gente está falando de metagenômica, ou popularmente conhecido também como DNA ambiental, e a gente pode estar trabalhando com o material genético completo desses organismos ou com regiões-alvo, né, dependendo do nosso foco de estudo. E aí existe toda uma etapa de laboratório que é normal que a gente da bioinformática não participe, né, mas ela existe, onde é realizada a extração do material genético, quantificação, tem um conjunto de análises de bancada, dependendo da metodologia que vai ser utilizada, se vai ser PCR, se vai ser sequenciamento de Sanger, se vai ser sequenciamento NGS, se vai ser microarray. Cada uma dessas etapas de laboratório é composta por um conjunto de experimentos que vão resultar nos dados que a gente vai analisar. Tem uma outra fonte também, que são bancos de dados públicos. A gente pode trabalhar na bioinformática pegando a informação direto desses bancos de dados públicos, mas tem se tornado muito comum a gente trabalhar com uma fonte de informação híbrida, ou seja, os dados de laboratórios colaboradores ou do nosso grupo de pesquisa e os dados de bancos públicos. Dessa forma, a gente consegue mais dados para a gente analisar e resultados mais robustos. Por fim, então, tem análise de bioinformática, né, que vai incluir uma gama de análises diferentes, dependendo do foco do nosso estudo, e, por fim, a análise dos nossos resultados. E é muito comum que, uma vez que a gente faça a análise dos nossos resultados, a gente tenha que voltar para a bioinformática, para a bancada ou até para a coleta de novas amostras, né? Então, essa figura ela pode acabar sendo representada como um ciclo de processos. E nesse ponto, quando a gente trabalha com bioinformática, a gente tem que entender um conceito fundamental, que um arquivo de genoma, ele representa a hipótese do genoma de um organismo. Um arquivo de um genoma, ele representa a hipótese do genoma de um organismo. Ficou meio confuso? Espera aí que eu vou explicar esse conceito. Vamos criar um estudo de exemplo aqui, onde eu estou trabalhando com o genoma do Aedes aegypti, que é o mosquito popularmente conhecido como mosquito da dengue, e eu quero avaliar quais genes desse genoma estão atrelados à resistência a diferentes inseticidas. E aqui tem 4 pontos principais que eu preciso me atentar. O primeiro deles é a fonte desses dados, onde eu vou coletar essas amostras. Serão mosquitos silvestres ou serão mosquitos mantidos em laboratório? Normalmente, eu vou trabalhar também com um pool de indivíduos, tanto para ter mais material genético, quanto ter uma amostra mais heterogênea, impedindo assim que mutações específicas de um organismo vão parar no meu genoma consenso. Esses mosquitos também vão ser de uma região geográfica específica. Dificilmente eu vou conseguir amostras de todo o país, né, ou de diferentes países do mundo. Então eu tenho que entender que aquela população ela tem um background genético específico. E por último, vai ser de um período de tempo específico. Normalmente eu vou, né, nessas regiões de campo, vou coletar os mosquitos e vou fazer os meus experimentos. Eu posso ter uma série temporal, mas dificilmente eu vou englobar nesse meu estudo populações de diferentes anos num período longo de tempo. Então, se eu coletar a Aedes aegypti no Jardim Botânico do Recife em 2024, eu não posso extrapolar os meus resultados relacionados à resistência a inseticida para a Aedes aegypti do Brasil todo, ou para a Aedes aegypti de outros países, ou até mesmo para outras populações de Aedes aegypti em Recife, porque esse background genético e esse perfil de resistência podem ser diferentes.
e ao mesmo tempo eu não posso imaginar que esse perfil de resistência ele vai ser imutável ao longo do tempo. Eu posso fazer uma outra coleta em anos subsequentes e entender como esse perfil está mudando. Então, se você entende que tem esse impacto nos dados que eu coleto, né, de amostras que eu estou coletando, processando em laboratório e analisando, imagina se a gente vai utilizar bancos de dados públicos de uma amostra que, por exemplo, ela vem de um insetário de uma universidade nos Estados Unidos. A gente não pode extrapolar que os dados que a gente vai encontrar lá, eles vão se aplicar para populações de Aedes aegypti do meu país. Tá conseguindo entender como que a fonte dos nossos dados pode definir não só o tipo de análise que a gente vai fazer, mas também os resultados que a gente consegue obter? Um outro exemplo muito simples e bastante comum também na minha área de estudo é a análise filogenética de genes e os resultados extrapolados para a história evolutiva de organismos. Vou explicar um pouquinho isso. Se estamos trabalhando com o alinhamento e a análise filogenética de um ou dois genes, estamos estudando a história evolutiva desses genes, porque os genes eles não são transmitidos apenas de forma vertical, eles podem ser transmitidos de forma horizontal, onde um gene ou um fragmento gênico ele é transmitido entre espécies sem vínculo parental. Então, para uma análise contar a história evolutiva de um organismo, ela tem que contar a história evolutiva do genoma todo e tem que considerar outros fatores ecológicos e ambientais. E normalmente nesse tipo de análise a gente trabalha com análise de filogenômica, ou seja, estudamos o genoma inteiro desses organismos. Então eu espero que você esteja percebendo que entender de onde vêm as sequências que vamos analisar é o passo primordial para a gente definir o nosso fluxo de análise de bioinformática. Vamos ver mais alguns exemplos sobre como a fonte dos nossos dados pode impactar diretamente o tipo de análise que a gente vai realizar, especificamente nos primeiros passos de um projeto de bioinformática. Então, vou reduzir novamente aqui minha imagem para a gente olhar para esse quadro, né? Onde na primeira parte a gente tem a fonte dos dados e na segunda parte a gente tem que tipo de análise a gente tem que fazer inicialmente com esses dados. Então, por exemplo, se obtermos resultados de sequenciamento de Sanger, a primeira análise na bioinformática que a gente precisa fazer é a análise de eletroferograma para gerar as sequências consensus. Se recebermos dados de NGS de sequenciamento de amplicon, ou seja, sequenciamento de produtos de PCR via tecnologia de NGS, teremos que incluir no nosso tratamento de dados a remoção dos primers de PCR, porque essas regiões elas podem enviesar a presença de mutações nessas regiões de sobreposição de primers e sequências sem primers. Em situações que recebemos dados de metagenômica viral ou metavirômica, como é popularmente conhecido, onde a amostra é de um hospedeiro específico, é comum, né, que na nossa etapa de tratamento de dados a gente faça a remoção dos reads, né, das leituras do hospedeiro, para também não estar montando e trabalhando com dados que não são o nosso foco de análise. Em situações que a gente receba arquivos VCF, esse arquivo ele pode ser originado de análise de NGS ou de análise de microarray, e vai depender também de algumas checagens que a gente pode fazer. Por exemplo, se a gente trabalhar com arquivos de NGS, provavelmente a gente vai ter o arquivo BAM ou CRAN, onde a gente vai poder visualizar regiões onde tem variantes que talvez não sejam bem suportadas e tirar a prova real ali, né, de forma visual no arquivo BAM. Quando a gente trabalha com dados de array, a gente não vai ter esse tipo de dado. A gente vai ter que se basear em métricas no próprio arquivo VCF, como o score de genotipagem, por exemplo. Falando de dados de NGS especificamente, a gente pode trabalhar com dados conhecidos como short reads, ou leituras curtas, ou long reads, ou leituras longas. E isso vai impactar tanto as ferramentas que a gente utiliza, quanto os resultados que a gente vai analisar. Então, por exemplo, se a gente tiver trabalhando com um organismo que tem uma quantidade alta de transposons ou elementos repetitivos, como algumas espécies de mosquito ou em plantas, a tecnologia de short read não vai conseguir resolver essas regiões repetitivas e a gente terá que ir para uma abordagem de long read. Porém, essas abordagens de long read elas costumam ter uma taxa de erros maiores que short reads. Então, se o nosso foco for trabalhar com uma baixa cobertura e análise de variantes, talvez as regiões geradas por long read não sejam as mais interessantes para serem analisadas.
E então a gente entra em cenários que a gente pode trabalhar com short e long read, e a gente vai trabalhar com abordagem híbrida, que é um outro tipo de análise que a gente pode realizar também. Parece bastante coisa, né? E é mesmo, mas é para você entender que antes da bioinformática tem uma série de etapas que vão ser realizadas por alguém, né? Mesmo quando a gente pega os dados de bancos públicos, alguém está gerando aqueles dados e que vão impactar desde o nosso planejamento dos estudos até a interpretação dos nossos resultados. É bastante coisa, por isso que essa playlist é uma introdução à genômica, vai vir bastante conteúdo ainda no canal sobre isso, e vamos revisar um pouquinho agora dos conceitos que a gente viu nessa aula. Nessa aula, nós vimos a definição de genômica e de genomas, nós vimos alguns dos vários tipos de dados que a gente pode trabalhar na bioinformática. Vimos também qual que é a fonte desses dados e como a fonte desses dados pode impactar o planejamento do nosso estudo e os resultados que a gente pode obter. E aí, gostou dessa aula? A sua curtida nesse vídeo e o compartilhamento dele vão ajudar demais o meu trabalho. E a gente se vê na próxima aula que será sobre estruturas de ácidos nucleicos, sequenciamento de Sanger e spoiler, a aula prática de análise de eletroferograma. E essa sequência biológica ela pode ser uma cadeia de nucleotídeos ou de aminoácidos. Format, como o próprio nome já diz, são arquivos que armazenam informações de variantes, ou seja, cromossomo, posição, E você não precisa se preocupar em entender cada um desses arquivos agora. Teremos vídeo.